Olá, irmãos. Com muita alegria nessa manhã de 2 de outubro de 2022, venho cumprimentá-los com a gloriosa paz do Senhor e externar a nossa alegria de mais uma vez estarmos juntos hoje para iniciarmos mais uma lição da Palavra de Deus nesse trimestre, o último trimestre desse ano de 2022. E Deus nos agraciou para iniciarmos esse trimestre estudando o livro de Ezequiel. Iremos abordar essa matéria hoje estudando esse texto, esta parte da Palavra de Deus, e com certeza vai nos trazer algo de importante, vai trazer bênçãos sobre as nossas vidas. Hoje, a leitura bíblica em classe está embasada no livro do profeta Ezequiel, no seu capítulo 3, verso 16 ao 21 e 27. E 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16. Diz assim o texto da palavra do Senhor: Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. 1 Coríntios 9, verso 16. Ezequiel capítulo 3, verso 16 em diante. E sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e as avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da sua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade, e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer a maldade e puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisando tu, no seu pecado morrerá, e as suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Mas, quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirás: assim diz o Senhor. Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebelde são eles. Pois bem, hoje nós iremos iniciar a lição desse trimestre fazendo um breve comentário, abordando esse breve comentário já na Palavra de Deus, na nossa revista, que vai com certeza trazer algo de bom para a nossa vida, Sobre o livro de Ezequiel, é interessante destacar, que o livro de Ezequiel antecipa a tradição apocalíptica das Escrituras e pode ser dividido em 3 partes. Olha só, o que na verdade traz esta palavra para nós. Dividido em 3 partes, essa primeira parte aqui, que aborda desde o seu capítulo 1 até o capítulo 24, nós vamos ver um tipo de advertência da parte de Deus. É importante destacar que nos termos que nós acabamos de ler nas Escrituras Sagradas, nós vemos o amor de Deus demonstrado em sua palavra, na medida em que Ele, com a sua justiça e misericórdia infinita, adverte o pecador para que este abandone o seu caminho mau. E, uma vez assim
acontecendo, esse pecador advertido, ele recebe a vitória, ele recebe um livramento da condenação. Por outro lado, quando advertido não se der por conta do perigo que o circula e permanecer naquele comportamento perverso e contrário à palavra de Deus, a sua condenação e a sua derrota é uma forma de colher os frutos que ele mesmo semeou e plantou. Na verdade, o que nós vemos através da palavra do Senhor, que a sua advertência objetiva, portanto, um verdadeiro livramento e dar a vitória ao pecador. Nesse primeiro ponto da palavra de Deus, nós vamos ver aqui o que? Uma advertência interna, uma advertência voltada para o povo de Israel. Primeiro, nós vamos ver que vemos no capítulo 1 a visão inaugural do chamado, a visão do reino do céu, do trono, a visão de Ezequiel, quando ele contempla o trono de Deus de uma forma bastante poderosa, enfática e impactante em sua vida. Da mesma forma que neste primeiro ponto, nesses primeiros capítulos, nós vamos ver uma advertência ao povo de Israel, quer dizer, para que o povo venha, através dessa advertência, do anúncio de juízo por causa do pecado, que eles venham abandonar o pecado, de alguma forma. A intenção e a vontade de Deus é nesse sentido, para que o seu povo viesse abandonar os seus erros. Portanto, ali a palavra no ministério desse profeta foi no sentido de adverti-los, de exortá-los, tanto em relação ao povo por causa da idolatria, por causa do pecado, os reis, sacerdotes, entre outros. Como nós podemos ver aqui, o discurso dessa primeira parte do livro são predominantemente de ameaças e juízos contra a prostituição e idolatria do povo, registrada onde? Lá no livro de Ezequiel, no capítulo 8, verso 15. A mensagem traz o quê? Uma série de advertência aos falsos profetas, aos reis e aos sacerdotes. Portanto, uma advertência interna, e a finalidade dela, a finalidade mor, o eixo de simetria dessa advertência é o quê? Que esse povo não seja alcançado pela perdição, pelo juízo de Deus. Na segunda parte, nós vamos ver um fato interessante, que a advertência agora vai para as nações vizinhas de Israel. Quer dizer, estamos nos reportando a um povo gentio, aqueles que aparentemente estariam desprovidos da promessa. E aquilo que nós podemos ver nessa segunda parte, que compreende, evidentemente, a partir do capítulo 24 de Ezequiel, até aí o seu capítulo 32, em que essa advertência é uma advertência externa, quer dizer, é externa em relação a Israel, e que nos traz também a ideia de que o Deus de Israel também é o Deus das nações. O Deus de Israel é um Deus soberano, pois se ele, de um certo modo, se ocupa no sentido para que essas nações não venham perecer, então o que o faz, o que leva ao mover de Deus no sentido de exortá-las, é o seu amor. Uma coisa que nós vamos ver no período do Novo Testamento, no Evangelho de João, no capítulo 3, verso 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Olha que esse amor não é de agora, é um amor que revela o sentimento, o sentimento extremo e mais lindo, o sentimento de Deus pelo ser humano. Nós vemos aqui, na segunda parte, nações vizinhas. Quem são eles? Amon, Moabe, Edom, Filístia, Tiro, Sidom, Egito,
etc., né? Quer dizer, a palavra de advertência, a palavra de exortação, busca essas pessoas, essas nações, para que elas, de alguma forma, não venham perecer. E na terceira parte? Na terceira parte, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver um anúncio de uma restauração de Israel. Nós vamos ver um anúncio de livramento, um anúncio do poder de Deus que vai operar na vida de Israel. Olha só, começa com a notícia da queda de Jerusalém. Os oráculos dos capítulos falam do retorno dos judeus de todas as partes do mundo para a terra dos seus antepassados. Então, olha só, esse retorno, porventura, não é a vitória? Nós estamos aqui falando, dentro dessa dimensão aqui, nós vamos ver aqui informações escatológicas, acontecimentos que parte já aconteceram e estão para acontecer, porque nós sabemos que o desfecho dessa história, quando as nações se levantarem contra Israel para esmagá-los sob a liderança do líder político mundial que vem sob a eficácia de Satanás, nós sabemos que o Senhor se levantará, os seus pés pisará no Monte das Oliveiras para dar o livramento a Israel. E todos esses acontecimentos que, sem dúvida alguma, nós já temos experimentados e testemunhados, são provas do cumprimento dessas profecias. Então, esses assuntos estão noticiados nos capítulos do livro do profeta Ezequiel. E quando, por falar no profeta Ezequiel, vamos falar um pouco da identidade de Ezequiel. Quem era Ezequiel? A palavra Ezequiel quer dizer Israel, que significa fortalecido por Deus. Na verdade, este homem foi chamado numa época em que Israel havia sido deportada para a Babilônia e ele se encontrava lá no meio dos deportados, aqueles que estavam escravizados por Nabucodonosor. Neste período de Ezequiel, nós vamos ver outros contemporâneos, outros profetas contemporâneos dele, como Daniel e Jeremias. Daniel, que enquanto Ezequiel estava entre os cativos, Daniel estava na corte e Jeremias ministrando no meio do povo de Judá. A identidade de Ezequiel, vale destacar que não há referência a ele no livro das crônicas, no livro dos reis de Israel. Nós vamos observar apenas nesse livro que leva o seu nome. E interessante que, de acordo com o livro de Números 4, verso 3, nós vemos que o ministério do sacerdote ele é compreendido a partir dos seus 30 anos de idade e percorre até os 50 anos de idade. Essa é a razão pela qual Yeshua iniciou seu ministério, diz a Sagrada Escritura, nos Evangelhos, quando a sua idade era de quase 30 anos, para cumprir exatamente essa parte da Torá, essa parte da lei. E Ezequiel também, ele começa o seu ministério profético quando ele tinha aproximadamente 30 anos de idade. E vai até aí os seus 50 e mais alguma coisa, aí totalizando aí em torno aí de 20 e poucos anos de ministério. E Ezequiel, qual é a procedência de Ezequiel? Ezequiel, ele era de família sacerdotal, né? Família sacerdotal, filho de Buzi, né? Registrado lá em Ezequiel, no capítulo 1, verso 13. Também, como já dissemos, né? Ele estava lá junto com os cativos na Babilônia, e ali, mesmo naquela situação, subjugado, né?
vivendo um momento difícil, porque está numa situação de escravo, vivendo uma situação sob o jugo daquele país estranho e suportando as suas imposições, não podemos dizer que isso era sinônimo de felicidade. Ali, com certeza, fisicamente falando da parte física, da parte emocional, da parte material, entendeu? Ele vivia um momento difícil, assim como todo Israel. Entretanto, ali ele não deixou de cumprir o ministério que o Senhor lhe deu, né? Conforme nós vamos ver aqui, Ezequiel era de Jerusalém, pertencia a uma família sacerdotal, filho de Buzi. Ele foi levado para a Babilônia na primeira leva dos deportados, em 597, quando o rei Nabucodonosor depôs Joaquim do trono de Jerusalém e colocou Ezequias em seu lugar. Então, esse ministério dele se desenvolve nesse período. Notem bem, de acordo com o que nós lemos na palavra de Deus, mesmo vivendo numa época tão desfavorável, mesmo vivendo num tempo de prova, Israel parecia seguir o caminho da desobediência. E era necessário ter um profeta, se levantar um profeta para que viesse adverti-los do seu mau caminho, para que eles tomassem rumo e voltassem ao primeiro amor, correto? Mesmo, que vale destacar, que mesmo na prova, mesmo em situações difíceis, foi necessário adverti-los, para que eles entendessem que precisavam voltar às suas raízes. Ainda vamos ver neste tópico, né, que uma expressão usada na época, inclusive no próprio livro de Ezequiel, a figura do atalaia. O que seria o atalaia? Ezequiel, e assim como os profetas, eles eram tratados dessa forma como um atalaia de Deus. O atalaia, essa figura é uma palavra árabe, né? Atalá, que significa lugar alto. Esse homem, essa pessoa, essa figura humana que desempenhava esse papel, normalmente pertencia ao exército, e ele tinha por obrigação, ficava evidentemente em um lugar de destaque, onde ele tinha uma visão especial em relação daquilo que se aproximava do reino onde ele estava, e a sua obrigação, a sua responsabilidade era anunciar ao rei qualquer perigo que estivesse aproximando, qualquer ameaça que estivesse aproximando daquele lugar. Então, olha só, a finalidade do atalaia era informar ao seu monarca da aproximação de qualquer perigo, de qualquer ameaça. E, se nós fizermos uma comparação dessa figura do atalaia com o profeta, nós vamos ver que recebendo a iluminação, a revelação de Deus, da parte de Deus, também tem a responsabilidade de noticiar o povo os perigos espirituais, porque estes, por incrível que pareça, são piores do que os materiais. Aquilo que não é observado, aquilo que não é tangenciado, porque ele é da dimensão espiritual, ele é bem mais nocivo, mais grave, aliás, se materializa em ações, em atos, e muitos atos danosos, quer dizer, os atos danosos que envolvem o ser humano, é que eles trazem sofrimento, é que eles trazem provas, são oriundos dessas adversidades espirituais. E o profeta,
nesse caso, aquele que tem a visão de Deus, aquele que tem a revelação do alto, ele tem o poder, a capacidade e a obrigação de informar sobre essa realidade. Assim, ele figura como uma atalaia. Vejamos o que diz o comentarista, né? É uma palavra feminina de origem árabe, né? Atalak, lugar alto, que significa lugar alto. A função do atalaia é descrita em 2 Samuel 18, 24 e 27, 2 Reis 9, 17 e 20, e melhor ilustrada pela parábola de um militar posto como sentinela, ou seja, alguém que está incumbido da responsabilidade de informar qualquer situação que represente uma ameaça ao reino a que pertence esse atalaia. Depois nós vamos ver na lição uma figura, no fim de 7 dias. Essa questão do fim de 7 dias certamente está se referindo àquela visão inaugural do reino de Deus, do trono de Deus, melhor dizendo. Porque nós conhecemos na história bíblica e nas experiências dos homens de Deus, que aqueles que receberam uma porção da parte de Deus muito grande, eles foram impactados de tal forma que eles ficaram sem força. As Escrituras, no livro de Daniel, quando ele teve visões do céu, quando ele, de alguma forma, teve a presença do anjo do Senhor, desceu até ele para se comunicar com ele, as Escrituras dizem que ele caiu no chão e ficou sem força, e foi necessário esse ser celestial tocar nele para reanimá-lo e ele se recompor. Aqui no caso, imaginem vocês que Ezequiel, quando ele tem essa visão do trono de Deus, nós como seres humanos, irmãos, nós somos frágeis, nós somos muito vulneráveis, e nesta condição e nesta qualidade, certamente Ezequiel ele foi muito impactado, e demorou-se cerca de 7 dias para ele se recompor, correto? Então veja bem, isso é em função desse contato especial que ele teve com o Eterno. Vejamos, o profeta se refere à primeira visão, quando nós vemos o fim de 7 dias, lá no versículo 16, ele está se referindo o quê? A primeira visão com a qual inaugura o seu ministério profético, ou seja, aquele momento em que lhe é permitido contemplar o trono celestial. Quer dizer, há uma interação entre ele e Deus, e nós, aí que revela-se a nossa fragilidade. Outro dia, nós dissemos aqui na escola, no estudo bíblico, que o arrebatamento vai ser algo dessa natureza. A presença de Deus, do Espírito do Senhor, descerá sobre os seus fiéis e ocorrerá um processo em que eles serão transformados num abrir e piscar de olho. Quer dizer, a sua carne passará por um processo de transformação em que será alcançada pela glorificação. Então, esse processo é fruto dessa presença de Deus que vai entrar num contraste com as nossas fraquezas, porque na qualidade de espada na bainha, ou seja, alma no corpo, alma vivente, nós somos literalmente frágeis. E aqui está demonstrado isso, nessa forma, esses 7 dias que ele leva para se recompor. E, evidentemente, isso também lhe dá um preparo especial, um revestimento, uma qualidade, para que ele possa, evidentemente, ser um portador da mensagem de Deus. Aí vem, então, a partir daí, a figura, né? E veio a palavra do Senhor. Quer dizer, a partir daí, ele está preparado para receber a palavra de Deus, para entender e discernir os oráculos eternos. A expressão filho do homem, também encontrada no livro de Ezequiel. Essa expressão filho do homem, né? Ben Adam,
quer dizer, está relacionado a essa forma, mostrar a fragilidade do ser humano, como nós falamos na parte anterior do fim dos 7 dias. Aqui, entretanto, nós vamos ver uma ligação com Jesus, né, com Yeshua, que nós sabemos que ele é 100% homem, conforme o Evangelho, e 100% Deus. E nessa condição, na condição de 100% homem, ele enfrentava fragilidades, sujeito às mesmas paixões que nós. Olha o que diz o comentarista: Deus não se dirige ao profeta pelo seu nome, mas como filho do homem. Em hebraico, Ben-Adam aparece 93 vezes ao longo do livro, e 6 vezes só no capítulo 3, correto? Nenhum outro profeta recebe esse título. Isso faz lembrar de quem? Da natureza humana fragilizada e pecadora, ao passo que Deus é Senhor da glória. Então há um contraste da presença do Deus poderoso, santo, perfeito, né? Um Deus indescritível. A nossas fraquezas, ela se submete a uma reação, entendeu? A uma reação tendo em vista essa diferença entre nós e o Senhor, que, de um certo modo, acaba sendo anulada pelo seu amor e a sua misericórdia. É óbvio que nós não somos dignos de falar, sequer pronunciar o seu nome. Entretanto, pela sua graça e pela sua misericórdia, nos é permitido, entendeu? Pelo seu sangue que nos purifica de todo o pecado. Olha só, somente o Senhor Jesus usava esse título, se referindo a si mesmo nos 4 evangelhos, a partir de Mateus 8:20. Vem acompanhado do artigo: pois o Senhor Jesus é o Filho de Deus e ao mesmo tempo Filho do homem. Adão encabeça a humanidade pecadora e o Senhor uma humanidade redimida. Quer dizer, o primeiro homem e o último homem. E o Atalaia é sobre a casa de Israel. Deus sabia de antemão que os filhos de Israel no exílio continuariam na rebelião. E ele, como profeta, estava ali para dizer para eles que eles tinham que erguer a cabeça, para que eles tinham oportunidade de mudar de vida, eles tinham oportunidade de reverter aquele quadro. Porque a palavra de Deus, ela vem nesse sentido. A palavra de Deus, ela vem no sentido de mostrar ao pecador que que a sua derrota pode ser transformada em vitória, que a maldição que ele está mergulhado nela pode ser transformada em bênção, a morte pode se convolar em vida, entendeu? Esse é o trabalho do Atalaia. Veja só, conduzindo isso aqui já para o 4º ponto dessa lição, vamos ver aqui a questão das responsabilidades, né? Responsabilidade dentro dessa matéria e desse conceito. E se falamos desde o início dessa lição, nessa primeira lição, abordagem, é sobre o ministério desse profeta, a quem foi chamado de Atalaia, a quem foi chamado de filho do homem, e alguém que teve a experiência de ver, contemplar o trono de Deus. Nós tiramos, dentro de tudo isso, conforme o que nós vimos na própria palavra, lá quando o Senhor disse que ele estava incumbido de noticiar a palavra. E se ele não fizesse isso, de alguma forma, ele seria responsabilizado. E por falar em responsabilidade, então, trazendo isso para o Novo Testamento, qual a responsabilidade do cristão? Qual a responsabilidade do cristão? Nós vamos ver que Jesus comissionou seus discípulos. Ide por todo mundo,
pregai o evangelho a toda criatura. Quer dizer, a primeira responsabilidade nossa que cai sobre o cristão é de anunciar a palavra de Deus àqueles que estão perdidos, aqueles que habitam na região da sombra da morte, aqueles que não têm mais esperança, aqueles que acreditam que acabou, ou talvez aqueles que acham que está tudo certo, que a vida corre no seu perfeito normal, entretanto, estão afogados numa nuvem do engano que os cegou e os impede de enxergar a dura realidade que eles estão mergulhados. Não conseguem enxergar o futuro que está diante dele, que ele tem que encarar, e ele não está preparado para encarar esse futuro. Vai entrar nesse futuro desarrumado e derrotado, entendeu? Então a responsabilidade do cristão é de anunciar ao pecador que ele precisa de se arrepender do seu pecado, enquanto é tempo, para que ele possa encontrar o auxílio e a misericórdia de Deus. Atrelado a essa responsabilidade, vem também o quê? A necessidade de ser fiel, quer dizer, de prevalecer, porque conforme nós vemos aqui dentro dessa palavra, não existe poupança de salvação. Não tem esse negócio de você praticar justiça e achar que depois de você ter praticado justiça por um certo tempo, você tem saldo diante de Deus e já pode dar umas escorregadinhas aqui, outra lá. Isso não existe. As Escrituras dizem o seguinte: é aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Depois diz o seguinte: seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Vejamos aqui o que vem o comentário. São duas responsabilidades principais do cristão: anunciar o evangelho aos pecadores e cuidar para permanecer em Cristo até o fim. Se o atalaia não avisar os ímpios sobre o seu mau caminho, o perigo em que ele se encontra, certamente o ímpio vai perecer, e o mensageiro será cobrado diante de Deus. Quer dizer, nós temos a responsabilidade de anunciar o evangelho. E se não o fazemos, o ímpio vai perecer, e Deus vai exigir de nós, como diz a Sagrada Escritura, o seu sangue, o sangue do ímpio, será cobrado de nós. Então nós estamos aqui para anunciar que há esperança, ainda há esperança, entendeu? Essa é a responsabilidade do cristão. Mas, e a responsabilidade do ímpio? É nós irmos na grande comissão. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso aqui é a ordem de Deus. Quem crer e for batizado, será salvo. E quem não crer? Aí já mudou. Qual é a responsabilidade do ímpio? Ele recebe a palavra. Se ele se converter do seu mau caminho, certamente ele receberá o favor do Altíssimo. Entretanto, se ele permanecer na sua impiedade, ele vai colher os frutos da sua ignorância, da sua incredulidade. Isso estará lá testemunhando contra ele em juízo, correto? Olha só, quando anunciamos o evangelho e o pecador rejeita a salvação em Cristo, tal rejeição vai testificar contra ele mesmo naquele dia. Por quê? Minha gente, meu irmão e minha irmã, todos nós, sem exceção, um dia partiremos. Tem uma coisa que ninguém escapa nessa vida, é da morte. Você pode ser rico, você pode ser pobre, novo, velho, não importa a sua posição social, não importa o seu intelecto, qual a capacidade você tem. Todos nós um dia iremos partir para a eternidade. E quando chegarmos lá,
teremos que ajustar conta com o Eterno, entendeu? E aqui que ele fala, aquele que rejeita essa oportunidade dada por Deus, essa rejeição vai testemunhar contra ele, porque todos nós iremos a juízo, todos os joelhos se dobrarão diante do Senhor, diante daquele a quem temos que prestar conta. A expressão usada pelo Senhor Jesus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, em passagens paralelas, em Apocalipse 13:9, é uma fraseologia similar a que vem de Ezequiel. Isso significa que Deus é a fonte da profecia de Ezequiel e do evangelho que pregamos, correto? E para fechar, nós estamos aqui, a extensão da nossa responsabilidade. Notem bem que fomos ordenados para anunciar aqueles que estão mortos por causa do pecado. E temos também a necessidade de permanecermos fiéis. Agora aqui, que extensão é essa de responsabilidade? Existem aqueles que por alguma forma, por alguma razão, deixam de caminhar, se esfriam na fé. Por que não dizer, no momento atual que estamos vivendo, quantas pessoas que deixaram o caminho do Senhor por causa do esvaziamento dos templos em função da Covid-19? Quantas pessoas que deixaram de caminhar, deixaram de adorar, de servir a Deus, porque se esfriaram e interagiu com o mundo. O adversário, evidentemente, aproveitou essa oportunidade. Quantas pessoas? Então nós temos que ir atrás dessas pessoas. É o justo que deixou de praticar a justiça. É o santo que deixou a santidade de lado. Nós temos, essa é a responsabilidade por extensão. Nós temos que informá-lo que se ele não deixar a sua injustiça, o peso das mãos do Senhor virá sobre ele. É o exemplo de algumas igrejas, ali nas 7 igrejas da Ásia, quando o Senhor excepcionalmente fala com uma determinada igreja: tenho contra você que deixaste o seu primeiro amor, arrepende-te, antes que eu venha e tire o seu castiçal. Olha só, quanto aos justos se desvia, precisa igualmente ser alertado. Esse mesmo princípio na fé cristã significa que temos responsabilidade diante de Deus por aqueles irmãos, aquela irmã que estão se esfriando na fé, por aqueles que deixou de caminhar, de trilhar o caminho da verdade. Nós temos essa responsabilidade para orientá-los, que eles precisam voltar ao primeiro amor. Então, essas mensagens nós vamos encontrar aqui na palavra de Deus. Vejam só, nosso compromisso diante de Deus é pregar o evangelho e não converter almas, pois quem as converte é o Espírito Santo. A nossa obrigação é orar, nossa obrigação é dizer o que Deus faz. Agora, Ele é o responsável pelo milagre. A obra é Ele que faz. O Senhor mandou pregar a palavra, como Deus falou ao profeta, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Continue anunciando a mensagem. É o que devemos fazer com oração e guiados pelo Espírito Santo. Então entenda, meu irmão e minha irmã, você, nós, fomos constituídos por Deus como atalaias, porque nós temos recebido a revelação da parte dEle, e não podemos, numa atitude egoísta, segurar isso apenas para nós. Nós temos que compartilhar isto com outras pessoas, porque fazendo isso, quem sabe, você poderá mudar o destino de alguém. Porque todo ser humano, diz a palavra do Senhor, foram destituídos da graça de Deus por causa do pecado. É uma regra absoluta de ter que enfrentar a morte como uma consequência do pecado. Mas, em Cristo, nós recebemos a oportunidade de mudar essa situação,
de mudar esse destino final. E é isso que nós fomos orientados, que nós somos incumbidos por parte do Eterno, para pregar esse Evangelho, para que assim, de alguma forma, possamos tirar alguém que caminha para a sepultura. Podemos trazê-los para a vida que Deus tem com abundância para dar. Que você possa refletir e que esta palavra possa reproduzir na sua vida bênçãos, vitória, edificação, temor. Você possa refletir sobre isso nessa manhã de 2 de outubro de 2022. Eu quero, aqui nesse instante, estar fazendo uma oração por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero te rogar, Senhor, por esta pessoa este irmão, essa irmã, que nos acompanham através desse vídeo. Abençoe, ó Deus, de uma forma toda especial, dá-lhes vitória e que esta palavra, Senhor, possa produzir bênçãos extraordinárias na vida deles. Senhor, oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Quero estar aproveitando para te convidar para logo mais, a partir das 19 horas, estar junto conosco aqui, adorando o nome do Senhor. Que Deus vos abençoe e fiquem todos na paz do Senhor.